Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um especial Adversários do Brasil, com o meu amigo Joe, para a gente analisar agora o Haiti. Tá todo mundo achando que é uma baba, que o Brasil tem que fazer saldo, e eu assisti o jogo contra a Escócia do Haiti, e meu irmão, e tô vendo a Copa do Mundo, né, como vocês. Tá uma correria, essas equipes, seleções, né, mais inexpressivas, estão vivendo um sonho. Ou seja, eles não têm nada a perder. Então, essa irresponsabilidade, entre aspas, gera muitas vezes algumas zebras, algumas entregas, né? Um jogo em que você muitas vezes não espera, e se você não estiver preparado, pode dar ruim. E é por isso que a gente vai projetar essa partida de sexta-feira, dessa sexta-feira, em relação ao Haiti. Olha, eu espero que a gente encontre essa facilidade que muitos de vocês estão achando, tá? Porque eu não sei não. Mas para ter mais detalhes disso, o meu parceiro Joe está sendo convocado agora para a gente falar a respeito. Fala, Joe, tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez. Fala, Chico. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que a galera estiver assistindo, né? Mas sendo bem sincero aqui com a galera, né? Estamos gravando agora à noite. Como você falou, né, Chico? Uma Copa do Mundo que hoje mesmo, né? No dia que a gente está gravando, a gente viu o Congo parando Portugal, a gente teve a história, né, de Cabo Verde contra a Espanha. Então, eu acredito que esse pensamento ali, né, que o Brasil vai atropelar o Haiti, nós torcemos para que isso aconteça, mas com esses jogos aqui, né, deu uma bagunçada na cabeça. É isso mesmo. Bom, Joe, o que você acha que a gente pode esperar da seleção haitiana, que, se não me engano, venceu a Nova Zelândia recentemente, e teve esse jogo que a gente tem como parâmetro aí, né, do nosso grupo, né, contra a Escócia, para a gente ter como análise. Eu te chamei aí para você nos mostrar aí o que você tem a respeito dessa seleção que a galera não conhece tanto. Acho que Marrocos era o mais conhecido, né? Nós temos uma história com o Haiti, muita gente acha que isso pode entrar em campo, né? Quando nós paramos, né, um conflito civil lá com um time ainda de Ronaldinho Gaúcho e vários craques, né, que desembarcaram e fizeram, né, e ajudaram muito, fizeram uma ação comunitária no país que sofre muito com problema de miséria, enfim, desigualdade social e conflitos civis também. Então tem tudo isso envolvido. Agora, no futebol, na bola mesmo, hein, Joe, o que a gente pode esperar? Chico, eu imagino que seja um jogo muito dentro da característica, né, do que vem acontecendo essas seleções maiores contra as seleções, né, com todo respeito à seleção do Haiti, menor do que seu adversário. Né? Eu acho que a gente tem uma exceção até esse momento da Copa, né, que é o jogo da Alemanha contra Curaçao, que essa é a grande exceção, né, de uma seleção muito forte contra uma seleção fraca que atropela. Mas eu acredito que hoje, no cenário que estamos gravando, né, o Brasil e o Haiti, eu imagino que esteja mais perto de Espanha e Cabo Verde, Portugal e Congo do que foi Alemanha e Curaçao. Aí Então, preocupa, hein? não me refiro que o Brasil vai ter dificuldade, mas imagino que seja um jogo contra uma seleção muito fechada, muito organizada defensivamente. E claro, né, Chico, aí o que o Brasil pode fazer é o que eu imaginava que Portugal ia fazer hoje. Porque Portugal abriu o placar com 5 minutos. Aí eu falei, pô, pronto, já tiraram o que precisava tirar, agora vão deslanchar. Mas a gente viu que não foi isso que aconteceu, né? Então eu imagino que contra a seleção do Haiti, o Brasil possa entrar nesse cenário também ali, né? A depender de como vai se desenvolver o jogo. Eu não sei, Joe, se você, claro, né, você vai trazer informações do Haiti, mas depois a gente pode projetar o que a gente espera no jogo, porque não tem como a gente também não projetar o jogo sem ter a nossa escalação. Só que essa também é uma incógnita, né? Então a gente não sabe exatamente como que o Ancelotti vai montar o time, estão sendo previstas algumas mudanças, a gente não tem necessariamente a confirmação disso, e pela primeira rodada, acho que ele vai confirmar só momentos antes mesmo, né? Mas enfim, né? Acho que a gente tem que, com o que temos, né? Temos que nos preparar diante do Haiti para poder buscar um bom resultado. Fica à vontade aí. Perfeito, Chico. Cara, acho que sobre nossa escalação, né, o que está ventilando hoje, no dia que está gravando, né, é um time com Martinelli, Luiz Henrique, Vini Júnior e Igor Thiago, né? Assim, nesse quarteto da frente.
Tem ali um burburinho que o Fabinho pode começar o jogo com o Bruno, né, no lugar do Casemiro, no caso. E, Chico, assim, é muito difícil cravar de antemão, né, que isso vai dar certo, né? Mas quando a gente for entrar aqui na mesinha e falar sobre a seleção da Haiti, a gente vai ver muitos problemas por fora. Então, imagino que talvez seja por isso o pensamento de Luiz Henrique Martinelli, né? Como a gente já colocou aqui no campinho. É claro que a gente não consegue cravar que é isso que vai acontecer, né? Mas Tá. se for o time que está ventilando hoje, como eu falei, faz muito sentido no que se diz a jogo por fora. Tá? Ter dois pontas que desequilibram. Eu sou bem sincero com você, Chico. Eu imagino que aqui também poderia acontecer o Vini Júnior jogar aberto, a gente ter o Endrick por dentro, um Ryan, jogadores que pesam a área, que pesam a última linha, porque a gente vai ver que um dos grandes problemas da seleção do Haiti, né, é justamente o controle da última linha. É uma seleção organizada, é uma seleção que defende ali, né, muitas vezes num 4-5-1, então eles partem de um 4-4-2, né? E assim, Chico, eu até queria abrir um parênteses aqui, né, porque eu vejo muita gente na Copa transferindo o 4-4-2 para o 4-2-4, né? É claro que são formações ali muito similares, né? Porque, por exemplo, aqui a gente está no 4-2-4 ou no 4-4-2, mas é muito diferente no que se diz a entrada no último terço quando a gente se refere, né, a um 4-2-4 contra um 4-4-2. Então, a seleção da Haiti, ela parte de um 4-4-2, mas defendendo, é uma equipe que faz muitas vezes isso aqui, né? O Isidore, né, que é o jogador que foi como posso dizer, né, um reforço para a seleção da Haiti ali perto da Copa. Ele muitas vezes baixa pelo lado esquerdo, ele mesmo cai um pouquinho mais por dentro, né? O Perrot também faz isso em alguns momentos. Então é uma seleção que muitas vezes defende dessa maneira aqui, né? Praticamente num 4-5-1. Então, apesar deles colocarem muita gente por fora, né? Muitas vezes, Chico, eu vou colocar até aqui a bolinha com o Brasil, né? Muitas vezes é comum o Brasil, tomara que sim, mas as seleções adversárias, como foi a Escócia, conseguir com facilidade achar esse passe aqui. E na hora que entra esse passe aqui, Chico, é uma bola no pé do Luiz Henrique, do lado de lá, né, com o Martinelli, lembrando, né, galera, isso aqui é a seleção que está sendo ventilada, eu coloquei até o bonequinho do Endrick aqui, porque daqui a pouco quero falar sobre isso também, mas muitas vezes, Chico, essa bola bate aqui, o que acontece? O lateral, ele salta, faz esse movimento e abre-se muitas vezes esse espaço aqui, entre zagueiro e lateral, que pode ser do Igor Thiago, que pode ser muitas vezes de uma infiltração do Bruno Guimarães, mas por isso que eu falei ali, né, em relação a Endrick e Ryan, que são jogadores que entregam muito esse movimento, né, para dar profundidade. Então, me chamou muita atenção essa fragilidade da seleção haitiana. É uma facilidade muito grande das equipes construírem por fora, criar situações do 1 para 1. É claro que a gente falou sobre aquela dinâmica, né? Mas aqui, por exemplo, o Luiz Henrique poderia ganhar um duelo e a gente já está ali no último terço, até com mais espaço ainda, mas me chamou muita atenção esse espaço aqui para infiltrar. Sabe o que é o engraçado, Chico? Quem faz esse movimento, ele arrasta, não é o movimento do zagueiro. Um desses jogadores da segunda linha faz esse movimento também. Então, por exemplo, o Bruno fez um movimento de infiltrar, aqui o Rubem Providence faz o movimento de acompanhar, né? E aí, muitas vezes, além de abrir essa janela que o Bruno poderia ganhar na velocidade de cruzar, também abre essa janela aqui, ó, de um passe de fora para dentro, para os jogadores de trás ali, né? Numa projeção própria do Bruno, né? Então, por exemplo, aqui, se é o Igor que faz o movimento, o Bruno recebe essa bola de fora para dentro e pode finalizar de média distância. Então, para mim, a chave do jogo, ô Chico, vai ser o jogo por fora. E aí, dentro disso, talvez Luiz Henrique e Martinelli fazem muito sentido. Então faz sentido essa previsão aí com Luiz Henrique, Martinelli e menos Paquetá e Cunha, né? Que são jogadores mais de interiores, né? Que enfim, podem até manter o sistema, mas tem outra característica, né? Me surpreende até o Martinelli, né? Que nem entrou no primeiro jogo e assim, é um cara que o Ancelotti gosta bastante, né? A gente sabe disso. Mas eu concordo com você, se a gente pudesse usar Endrick e Ryan, a gente teria muita movimentação. Agora, pelo que você está falando, é uma seleção que eu não imagino. Pode ser até que eles busquem atacar o Brasil em algum momento, né? A gente está vendo algumas ousadias aí e tá certo, né? É o momento de fazer história, né? Daqui a pouco, né, pode ser que num contra-ataque aí eles consigam algum tipo de espaço e tal, mas eu imagino que eles serão mais cautelosos na postura. Só imagino. Mas mesmo assim, você está projetando alguns espaços sendo criados, e isso também é interessante, porque quando você pega uma seleção muito fechada o tempo inteiro, e a gente não tem lá
pelo menos, né, não tem tido tantas dinâmicas, né, em versões rápidas e troca de passes para poder infiltrar, isso pode ser interessante. Exatamente, Chico, exatamente. Então tem esses mano a manos, né, esses duelos individuais ali, principalmente pelo lado do campo, né, realmente pode ser a forma de destravar o jogo. Eu tô falando muito de lado do campo, Chico, eu queria até trazer um pontinho sobre o Igor Thiago, né? Eu sei que Tá. está sendo duramente criticado, né, duramente, não que seja injustas críticas, porque até por onde eu vejo, né, as críticas se referem muito a campo e bola, né, não gostaram do desempenho dele, e Copa do Mundo também é isso. Né? Mas por que eu tô achando que ele vai começar o jogo com o Igor Thiago novamente, Chico? Porque uma das grandes dificuldades da seleção do Haiti, como eu falei, libera esse jogo por fora, né? Então Martinelli, Vini Júnior, Luiz Henrique vencendo seus duelos, ou naquela dinâmica, né, de um passe entre zagueiro e lateral. Também a probabilidade do Brasil chegar com muitos cruzamentos ela é muito grande, muito maior do que era, por exemplo, contra Marrocos. E é uma dificuldade que a seleção haitiana tem para defender. Então, assim, eu acredito que o Igor Thiago possa começar o jogo, não só por uma preferência do Ancelotti, né, mas também pensando nisso. Jogada por fora, cruzamento. Jogada por fora, cruzamento. E aí, eu acredito que ele tem, por características físicas, ele entrega isso melhor do que o Endrick, do que o Ryan, por exemplo. Mas Tá. assim, Chico, se eu pudesse falar, na balança, como a gente viu ali, né? Pô, o Endrick pode atacar zagueiro e lateral, o Ryan também. As transições podem ser um caminho interessante também para o Brasil, a depender ali se abre o placar. Eu acredito que na balança, o Endrick e o Ryan, jogadores com essas características, poderiam agregar mais do que o Igor Thiago. Por quê? Porque o Igor ele te dá essa presença de área, ele dá essa altura. Eu sei que ele perdeu o gol de cabeça ali contra Marrocos, né? Mas ele tem a característica de ser um centroavante de área, né? Porém, como eu falei, é uma questão de balança. Por quê? Porque com o Igor Thiago, a gente não tem um atacante que faça esse movimento. Dificilmente, por exemplo, a bola vai bater no Luiz, a gente vai ver o Igor fazendo o movimento que o Mbappé fez no gol da França ontem, no primeiro gol dele contra o Senegal, sabe? Um movimento que ele Sim. sai de dentro para fora. Por quê? Porque o Igor é um jogador de campo aberto, um jogador de transição, de explosão, mas não é um jogador de fazer esse movimento para receber ali um pouco mais pelo lado do campo, para dar profundidade nesse sentido. Então, eu acredito que o Igor possa fazer muito sentido em relação aos cruzamentos, mas como eu falei, né, Endrick e Ryan, jogadores com essa característica, talvez dariam um pouco mais de profundidade, que é acredito que o Brasil pode machucar ali, né, a seleção haitiana. Como ele surpreendeu já na estreia com o Igor Thiago, eu também não, eu não sei o que ele pretende fazer para esse segundo jogo. Por característica, e aí você está dando um dado interessante, né? Pode ser que ele mantenha mesmo o Igor Thiago, mas tem os espaços ali que uma mobilidade maior, né? Pode acabar surtindo efeito. Agora, eu não imagino, Joe, eu não espero, na verdade, muitos ataques da seleção haitiana. Mas o que você diria que a gente teria que tomar cuidado caso, né, a gente, né, fosse atacado por eles? Chico, falando de parte ofensiva da seleção do Haiti, né? Eu vou começar até pelo que a gente está falando da parte defensiva. Por quê? Porque assim como você, eu imagino que a gente vai ver uma seleção do Haiti marcando num bloco baixo, tentando defender ali, né, muitos espaços e tentando sair em transição, né? Então, assim, é uma característica que a seleção do Haiti tem? Sim, é uma seleção rápida que consegue sair de uma forma veloz, né? Mas falando de padrão, até mesmo contra a Escócia, né? A chance que eles tiveram em transição foi muito mais dessa maneira. Eles não são uma seleção que naturalmente roubam a bola, por exemplo. O Brasil está atacando ali, o Bruno fez aquele movimento que a gente falou, né? Então já expôs um pouco mais. O Luiz errou o passe, a bola caiu no pé do zagueiro, eles transitam rápido, estão lá na cara do Alisson, como foi o gol de Marrocos. É claro que a seleção da Haiti tem característica para fazer isso, mas não é o grande padrão deles. O padrão deles, Chico, falando, quando eles enfrentaram o Peru no amistoso, depois de tomar o gol da Escócia ali, né, onde eles saíram um pouco mais, eles roubaram uma bola no meio-campo. Então, essa transição um pouco mais curta. Por exemplo, o Bruno errou um passe aqui, o camisa 10 deles, né, que é o principal jogador, o jogador do Wolverhampton, né, é um jogador mais cerebral, roubou essa bola, já achou que o errou, e eles já estão ali no mano contra os zagueiros, já estão perto do gol. Então, essas transições, esses erros bobos ali, que às vezes acabam acontecendo ali, né, de uma construção do Brasil, por exemplo, aqui no campinho, né, do Fabinho, ou o Fabinho achou um passe no Vinícius Júnior, errou, perdeu a bola, eles já estão ali com os volantes construindo, né, e eles saem muito bem e saem muito rápido, né. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que o Brasil precisa tomar cuidado é quando o Brasil tiver com a bola ainda.
antes mesmo do Haiti se posicionar ali no campo de ataque, né? Que é o próximo tema que a gente vai falar. Tá. Não é importante porque a gente errou muito passe contra a seleção de Marrocos, permitimos muitas transições do campo, justamente num setor onde Marrocos é muito forte, né? Então, a minha esperança é que a Haiti tenha mais fragilidade nesse sentido, seja mais lenta na transição, que a gente tenha aprendido a lição também, né? Então, que a gente esteja um pouquinho mais resguardado, né? Embora eu entenda que o Brasil vai pressionar, eu entenda que o Brasil vai subir a linha, mas assim, não podemos contar com uma fragilidade aparente do adversário e achar que o nosso zagueiro tem que ser volante e meio armador. Eu também acho que não pode ser por aí. Perfeito, Chico. Perfeito. E aí, quando a gente está falando do Haiti ali com bola, muitas vezes, né, é uma seleção que se coloca ali nessa saída 3, que muitas vezes pode ser liberando os dois laterais, então joga os dois pontas ali um pouco mais por dentro, né? E aí um dos volantes, principalmente o Jacques, o camisa 17, desce um pouco mais para jogar. Como eu falei, esse jogador aqui, o Bellegarde, camisa 10, jogador do Wolverhampton, né, que jogou a Premier League nessa temporada agora, é um jogador, para mim, o principal jogador da seleção deles, o jogador mais qualificado. E assim, Chico, não tem muito mistério com a seleção haitiana. É fazer essa bola rodar por fora, e aí chegando ali, né, ali pelas laterais do campo, né, onde eles mais chegam no campo ofensivo, seja com os dois laterais, às vezes com um extremo, com os pontas ali, né? Assim, Chico, essa bola chegou aqui, que é o maior desejo da seleção haitiana, toma cruzamento para a área, assim. Nesse sentido, Chico, pelo amor de Deus, né? A galera vai entender, eu não estou fazendo a comparação da seleção com o clube. Mas, assim, falando de último terço no campo, a seleção do Haiti, ela lembra um pouco o Palmeiras. Por quê? Porque aquilo é pesar muito a área, é muito cruzamento ali. A gente sabe que cruzamentos, né, como, por exemplo, ainda nesse paralelo, né, o Abel Ferreira fala 70% dos gols saem através de cruzamentos. Eles têm dois jogadores muito altos, o Isidore, que eu acompanhei muito o Isidore no Zenit, né? Ele jogava no Zenit, junto com os brasileiros que estão lá, né? É um jogador de área, um jogador de duelo aéreo, então entrega isso. O Pierrot também. Então, as chances que eles criaram contra a Escócia, muitas vezes eram aqueles cruzamentos que não eram nem tão bons, mas por ter dois jogadores muito altos ali na área, os caras consertam. Então, assim, é um jogo que, se o Brasil deixar o Haiti chegar muito por fora, eu acredito que Gabriel Magalhães e Marquinhos, né, vão ter esse jogo aí muito de duelo aéreo, de muito cruzamentos sofridos, né? E é claro, não fica só os dois, tá, Chico? Muitas vezes um ponta entra para ter três caras na área, muitas vezes esses jogadores aqui ficam para o rebote também. Então pode ter certeza que, se não for em transição, provavelmente a gente vai ver a seleção do Haiti jogando por fora e cruzamento na área a todo momento. E também uma preocupação com bola parada, então, pelo visto, né? Porque se eles têm esses jogadores de alta estatura, claro que para você construir uma bola parada, eles têm que ter a bola em algum momento, sofrer uma falta ou gerar um escanteio. Mas também estou preocupado com isso agora, viu? Perfeito, Chico, perfeito. Era o último ponto, como você já adiantou. Eu não diria que a bola parada é tipo um ponto muito forte, como por exemplo é da Inglaterra e a gente viu hoje, né? Ou é da Alemanha com o Schlotterbeck ali criando muito volume aí através dos escanteios. Mas eles tiveram um amistoso aí antes da última data FIFA ali, né? No que se refere à ida para o Mundial, onde eles jogaram contra a Nova Zelândia e cara, foram umas 3, 4 chances de bola parada. E assim, até um ponto legal, né? Porque a gente imagina, pô, estatura alta, uma seleção talvez não tão qualificada tecnicamente, a bola na área ali, muitos escanteios curtos, muitas jogadas ensaiadas. Então, assim, é um time que vê na bola parada ali uma esperança também. E aí, né, o Brasil tem que ter muito cuidado. Nossa. E a Nova Zelândia, acho até que fez um bom jogo contra Irã. Irã. Fez um Foi bom Irã? jogo. Foi. Acho que foi, né? O Wood, que é o camisa 9, grandalhão, pivôzaço, assim, bom demais no pivô. Ou seja, uma seleção, né, que mostrou um futebol interessante e o Haiti venceu, né, a Nova Zelândia nesse amistoso preparatório. Então, assim, a Copa ela tá mostrando surpresas, ela está mostrando uma exigência de atenção muito grande, e o grande problema, que até não é o foco do vídeo, mas não tem como a gente não contextualizar, né, Joe? O problema é que nós também não estamos prontos, né? Nós também estamos
testando durante o Mundial, nós também estamos ainda amadurecendo um time, ainda fazendo experiências, então, obviamente, isso aumenta o risco, você convida mais a aleatoriedade do futebol, né, a ficar presente, porque a gente não tem um sistema consolidado. Então, acho que isso pode nos prejudicar, tomara que não. Acho que a seleção brasileira é muito superior, mas isso não tem sido, né, receita de tranquilidade nessa Copa. Né? Tomara que a gente, né, faça valer essa diferença técnica. Exatamente, Chico. E assim, eu até estava conversando com alguns amigos meus, né? É claro que, Chico, com todo respeito, você vai ter muita mais propriedade para falar do que eu nisso. Mas assim, eu não lembro, Chico, de uma Copa que a primeira rodada, tá, se inicia com essa diferença entre uma seleção grande e uma pequena, essa diferença tão curta, sabe? Sim. Cara, hoje vendo Portugal e Congo, teve um momento que eu falei, cara, se o Congo acertar uma transição, vai dar Congo no jogo. Sim, sabe? sim. E Cabo Verde é a mesma coisa, os minutos finais ali contra a Espanha, o Llorente teve que fazer 2 faltas táticas ali, né? Aquela falta que antes da transição inicial o cara já faz a falta para não deixar explodir a coisa ali, né? Se você lembrar, Cabo Verde chegou a ter uns contra-ataques no final do jogo, teve um escanteio também, que foi uma cabeçada no goleiro. Pô, imagina se sai um gol ali. E também Senegal, né, no primeiro tempo, que é, ok, uma seleção bem superior, né, a Cabo Verde, a Haiti, mas dificultou. Mas França também está num outro nível, né? E assim, Exato. no primeiro tempo, cara, teve chances ali para abrir o placar. Então eu concordo com você, tá muito estranha, né? Tá arriscado e a gente tem que ter uma concentração total para esse jogo. Exatamente, Chico, exatamente. E o último ponto que eu queria falar, né, sobre a seleção do Haiti, é que muitas vezes a gente tem muito aquele folclore, né? Acho que a galera aprendeu muito com o Congo hoje, aquele folclore de tipo assim, a seleção do Congo, o jogador trabalha e joga. Tipo assim, cara, Tá. não tá tendo mais isso, sabe? Pô, aqui tem jogador de Wolverhampton, tem jogador de Sunderland, tem jogador, pô, igual eu falei, o Isidore, né? Hoje ele tá no Stoke City, se eu não me engano, posso estar errado aqui, mas ele por muito tempo foi titular do Zenit, aquele Zenit que tinha Claudinho, Wendel, Mantuan, esses jogadores que todo o Brasil conhece. Então, assim, são jogadores que podem Isso acho resolver que o jogo. ficou evidenciado, Joe, acho que na Copa de Clubes ano passado, quando pode ser o time australiano, acho que não sei se foi o Mamelodies ou um time da primeira fase que tomou 8 gols e tal, e realmente tinha jogadores com outra função, jogadores, né, enfim, que o futebol ali era semi-amador, né, para aqueles. E eu fiquei com medo disso nessa Copa, com 48 seleções, mas não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Estamos vendo um futebol muito profissional aí, uma primeira rodada que já entregou muito, né? Imagino o que vem pela frente. Exatamente, Chico, exatamente. E o último ponto, assim, né, que é muito importante a gente falar também, além dessa questão, né, dos jogadores, cara, cada vez mais treinadores qualificados. Então, assim, é uma Copa que está muito difícil, é uma Copa que o nível está muito parecido, muito parelho ali, né? E esse jogo, como eu estava falando, eu gostei muito da entrevista do Danilo, cara. O Danilo, ele é um cara muito centrado ali, né? Ele fala que, cara, é soberba o Brasil estar pensando em golear. Eu não estou falando do nosso povo, eu não estou falando do público aqui que nos assiste. Eu estou falando dos jogadores, entrar com essa cabeça, tipo assim, a gente tem que golear, cara, ganhar, e aí se der para golear, melhor ainda. Mas, assim, eu acredito que se o Brasil não fizer, por exemplo, o que a França fez contra o Senegal, e quando eu digo isso, Chico, é amassar mesmo, é gerar volume toda hora. Antes do primeiro gol do Mbappé, já estava aquela carinha, tipo assim, nossa, já está muito diferente do primeiro tempo, a França está chegando ali com muita mais frequência. Então, eu acredito que seja um jogo que não dá para medir ali a concentração. Tem que estar 100%, tem que estar no mais alto nível, né, para a gente desempenhar e aí sim construir nosso resultado. Vamos lá, né? Tô olhando aqui o técnico de Haiti, o francês Sébastien Mignet. Ele treinou Congo, treinou Quênia, treinou Guiné Equatorial, treinou Congo em categoria de base também, tem uma carreira mais, né, de outros países, outras seleções, e comandou o Haiti aí nessa classificação histórica para a Copa do Mundo. Então, realmente, gente, o futebol está globalizado e temos que prestar toda a atenção possível com
os haitianos. Eu estava até com a mesinha por enquanto aqui, né? Então, vou só voltar aqui para a gente se despedir. Bom, Joe, a gente se encontra na live depois do Jogo do Brasil, segundo jogo. Esperamos que com a primeira vitória. Eu tenho dito que não vai ser fácil, tomara que seja, tomara que o Brasil construa uma facilidade durante o jogo, mas eu acho que uma vitória é necessária e, acima de tudo, que a gente comece a encontrar sistemas, mecanismos, dinâmicas, sabe? Jogadores mais afirmados, né? O Vini consiga fazer mais um gol, mais dois, sei lá. A gente está vendo que os artilheiros e os protagonistas estão afim nessa Copa, né? Então a gente precisa dos nossos também. Então, depois do jogo, por volta de 11h30 da noite ali, estaremos ao vivo aqui no canal, na nossa live pós-jogo. O Joe vai estar comigo para a gente analisar taticamente o que aconteceu no jogo e também falar sobre as questões da partida. Valeu, Joe! Perfeito, Chico. Até depois do jogo. Tomara que a gente esteja falando de uma vitória convincente, né? Mas tenho certeza, né, que independente da maneira como o jogo for, vai ser uma história que merece ser contado com muita atenção. Então, depois do jogo, a gente vai estar falando sobre Brasil e Haiti aqui. Show de bola. Valeu, Joe. Encontro Um marcado. abraço, até lá. Chico. Tchau, Grande Joe Vojnovic, nosso parceiro aqui no canal. E você inscreva-se então para você não perder nada, né? A gente está projetando os adversários e também analisando os jogos da seleção ao vivo aqui no canal, Joe e eu e Joe, que você já está conhecendo a carinha dele aí, com as suas análises táticas, para a gente poder destrinchar de uma forma mais profunda aí o que aconteceu no jogo, tá bom? Deixem comentários aqui, sugestões também, um like no vídeo também sempre me ajuda. E vamos lá, né, rapaziada? Vamos torcer pela seleção, segundo jogo, Copa tá começando e vocês estão vendo que o bicho tá pegando aí, né? Então a gente precisa ganhar. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.